Olá, seja bem-vindo ao canal História Telia. Eu sou o professor Emerson Menezes e hoje nós vamos ter o prazer de receber a professora Valéria Maria Santana Oliveira. A professora Valéria, ela é licenciada em História, é especialista em docência no ensino superior e educação continuada e à distância, é mestra em desenvolvimento do meio ambiente e doutora em educação. E a professora Valéria vem hoje aqui para conversar com a gente sobre ensino de História e cultura indígena. Professora Valéria, é um prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda ao canal História Telia. Prazer é todo meu, professor Emerson. É uma honra estar aqui hoje contribuindo com o canal História Telia e com uma temática tão importante, a história e cultura indígena e as suas possibilidades dentro do ensino de história, principalmente no momento em que os direitos adquiridos pelos povos indígenas, infelizmente, ainda continuam sendo ameaçados. Então, quando a gente pensa nisso, a gente percebe a importância e a urgência de trabalharmos sobre a história e cultura indígena no ensino de história. O ensino de História nos últimos anos tem desenvolvido pesquisas em temáticas que antes não faziam parte diretamente desse universo. A cultura afro-brasileira e a cultura indígena, por exemplo, são esses temas que estão com um grupo de pesquisadores muito grande fazendo pesquisas nessa área. A professora Valéria vem conversar com a gente hoje sobre a temática da história e da cultura indígena e a gente queria saber de início como é, professora Valéria, que você começou os estudos nesse tema. Bom, meu contato com o tema que eu pesquisei, que foi sobre a memória e identidade do povo Xocó, da ilha de São Pedro, aqui de Porto da Folha, em Sergipe, esse primeiro contato ele ocorre em 2012 e não foi necessariamente com o objetivo de desenvolver uma pesquisa de doutorado, como o que aconteceu posteriormente. Esse primeiro contato em 2012 foi por conta da minha atuação profissional enquanto professora na Universidade de Tiradentes. Assumi a disciplina Cultura Afro-Brasileira e Indígena e trabalhando na modalidade de educação à distância, nós sempre procurávamos inserir conteúdo audiovisual nas aulas. E sobre história indígena em Sergipe, eu não encontrava nenhum material audiovisual na época. E aí, entrando em contato com a equipe de produção do Complexo de Comunicação Social da Universidade, nós vimos que seria possível nós irmos até a terra indígena Xocó e produzirmos o nosso próprio material para as aulas. Então, o contato inicial foi com o objetivo de produzir material audiovisual para aulas de cultura afro-brasileira e indígena. Posteriormente, e principalmente por conta do contato com o ex-cacique Xocó Apolônio, essas relações foram se estreitando e ao tentar ingressar no curso de doutorado, eu escrevi um projeto de pesquisa que contemplava a cultura e a história do povo Xocó. Ao adentrar no doutorado em educação na própria Universidade de Tiradentes, a minha pesquisa enveredou por esse caminho, sobre pesquisar as práticas educativas do povo Xocó sob essa perspectiva da sua memória e identidade. A gente percebe que a área de estudos da história e da cultura indígena é bastante ampla. Quais são as grandes dificuldades que o pesquisador encontra ao pesquisar essa temática? Bem, com relação às dificuldades de pesquisar sobre história e cultura indígena, isso vai depender muito de qual povo, qual etnia será estudada, porque nós temos ainda no Brasil povos indígenas que falam a sua língua materna. Já no Nordeste a gente tem uma realidade bem diferente, porque no Nordeste, que é justamente o território onde se iniciou o processo de colonização, nós temos um processo de miscigenação que foi muito mais violento, processo de colonização que trouxe também um maior extermínio de povos indígenas, seja pelo confronto, seja pelo processo de catequese, seja pelas epidemias trazidas pelo colonizador. Então nós temos uma situação em que no Nordeste nós quase não encontramos povos indígenas que falam a língua materna. Mas se a pessoa for pesquisar, se a pessoa pretende desenvolver uma pesquisa com algum povo indígena que ainda mantém sua língua materna, essa pode ser uma possível dificuldade. Outra questão é com relação ao acesso à terra indígena,
porque muitas vezes esses territórios eles são de difícil acesso, outras vezes eles se encontram em regiões mais acessíveis, até porque nós precisamos lembrar que existem povos indígenas também em regiões urbanizadas, então isso vai variar muito conforme o grupo que será sujeito da pesquisa. Uma outra possível dificuldade, e aí nesse caso eu posso falar com propriedade porque eu passei por isso, é que quando a gente vai desenvolver uma pesquisa que envolve seres humanos, essa pesquisa ela precisa passar por um comitê de ética em pesquisa na própria instituição. Só que quando se trata de determinados grupos considerados vulneráveis, essa pesquisa ela precisa ser avaliada e aprovada não só pelo Comitê de Ética local, mas também pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Então, isso acaba muitas vezes sendo um complicador. Não estou dizendo que não seja necessário, mas acaba sendo um complicador porque, digamos que seja uma pesquisa de mestrado, que você só tem 2 anos para concluir o curso inteiro, né? Disciplinas, escrita da dissertação, pesquisa e tal. Então, isso se torna um complicador porque você tem pouco tempo para desenvolver a pesquisa. E nesse sentido, você só pode adentrar a terra indígena quando a gente fala de pesquisas relacionadas, que tem como sujeitos pessoas indígenas, você só pode adentrar o seu universo de pesquisa, né, o seu campo de pesquisa, após essa aprovação. E essa aprovação do Conselho Nacional, ela não envolve apenas uma simples apreciação do seu projeto. Você precisa ter a aprovação do CNPq e precisa também ter uma autorização da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Então, tudo isso são etapas que precisam ser cumpridas antes do pesquisador adentrar ao campo para efetivamente desenvolver sua pesquisa com as pessoas. Então, acredito que essas são as principais dificuldades que podem ser maior ou menores a depender dos sujeitos que participarão da pesquisa. Com a sua experiência de pesquisa, quais são as relações que você enxerga entre essa temática e o ensino de história? Dá para levar esse tema para a sala de aula? Como a gente pode fazer isso? Bem, falando mais diretamente sobre a relação entre essa temática, o ensino de história e o que a minha pesquisa trouxe para mim de conhecimento com relação a isso, eu acredito que é muito importante nós evidenciarmos que é preciso decolonizar o nosso saber, a nossa forma de pensar, os conhecimentos que nós aprendemos até aqui. Muitas vezes a gente precisa realmente desaprender para aprender sobre isso de uma forma diferente. Porque a forma como nós estudamos história e a nossa própria visão de mundo, ela ainda é em grande medida influenciada pelo pensamento colonizador, né? O nosso país, ele deixou de ser colônia há muito tempo, mas a nossa mentalidade, a nossa cultura, os nossos valores ainda são em grande medida colonizados, porque a nossa forma de pensar, ela ainda é resultado de todo esse passado de usurpação, de exploração, de genocídio. A prova disso é que nós vivemos numa sociedade que ainda é extremamente preconceituosa, discriminatória e que tem um olhar para esse outro, seja esse outro a pessoa preta, seja esse outro a pessoa indígena, seja esse outro uma pessoa com orientação sexual que seja diferente da sua. O olhar para esse outro é um olhar de inferioridade, de estranhamento, de discriminação. Bom, então nós enquanto professores de história precisamos em primeiro lugar tentar conhecer mais sobre o tema. E hoje não tem mais desculpa de que, mas na minha época da faculdade isso não era falado, eu não tive disciplina sobre isso. Isso não é mais desculpa. Nós temos diversas publicações e muito material disponibilizado na internet. Só como um pequeno exemplo, mas que eu acho de grande valia, eu trouxe 3 obras aqui sobre ensino de história indígena, tá? Essa daqui é a obra do professor Edson Silva e de Maria da Penha Silva, são da Universidade Federal de Pernambuco, a temática indígena na sala de aula, reflexões para o ensino a partir da Lei 11.645, que é a lei que foi criada em 2008, que ela altera a LDB, incluindo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena na educação básica, isso em todas as redes.
Eu acho que é muito importante também nós conhecermos essa obra aqui, Temas de História e Cultura Indígena em Sergipe, que é do professor Diogo e do professor Kleber, que são os organizadores, e temos aqui cada capítulo elaborado por grandes pesquisadores da história indígena em Sergipe. É fundamental o professor de história conhecer para poder falar com propriedade não só sobre a cultura indígena de uma forma geral, né, no nosso país, mas trazer a realidade de Sergipe também. Até porque outro ponto que nós precisamos trabalhar e desconstruir é tratar da questão indígena como se os indígenas fossem todos iguais, tivessem a mesma história, as mesmas características, né? Então, no passado a gente estudava assim, né? O que é que o índio come? O índio come mandioca, o índio caça, pesca, ele se veste assim, ele adora o deus Tupã. E essa generalização e esse tratamento absolutamente simplista e fora da realidade dos povos indígenas contribui em grande parte para que hoje a gente olhe para o indígena que veste a mesma roupa que eu, que usa celular, que anda de carro, usa óculos escuros, olha para ele e não o reconhece como indígena. Porque a nossa visão sobre os indígenas está cristalizada lá no passado. E quando ela não corresponde a esse passado, a essa imagem que está lá no livro didático e que nos foi ensinada por tanto tempo, então eu não reconheço. Então eu inferiorizo, eu discrimino e eu não legitimo as suas lutas. Outra obra também importantíssima é essa daqui, ó, O Ensino de História Indígena, da Luísa Tombini Whitman. Então veja que eu trouxe uma obra que nos ajuda a conhecer a história indígena em Sergipe, a obra aqui do professor Edson Eli, que ele é também nordestino, mas nos traz uma abordagem também bastante ampla, e esse daqui, que é um livro de uma autora que é do sul do país. Então, são apenas 3 exemplos, mas na internet nós encontramos várias obras completas, exemplos de projetos que podem ser desenvolvidos nas escolas, trabalhando a temática indígena, a partir dessa desconstrução de um paradigma preconceituoso, colonialista, racista, que esvazia as pautas de luta e de discussão sobre a questão indígena na atualidade. Uma coisa legal na pesquisa é que quanto mais a gente pesquisa, mais a gente vê que existem coisas a serem pesquisadas. Pela sua experiência, quais são as áreas que ainda podem ser exploradas nessa temática? Que caminhos ainda podem ser seguidos? Sim, certamente há muito espaço para outras possibilidades de pesquisa, mais especificamente sobre a pesquisa que eu desenvolvi, e nas próprias considerações finais na minha tese de doutorado eu aponto 3 possibilidades que eu acredito que são muito importantes e que, claro, a minha pesquisa ela não esgotou o tema e não tinha proposta de esgotar o tema de forma alguma, dado a magnitude mesmo dessa temática. Eu acredito que nós podemos pensar em três possibilidades. A primeira pode ser as representações sobre o povo Xocó nas escolas. É uma pesquisa que até hoje eu não tenho conhecimento dela ter sido desenvolvida. Eu tenho conhecimento de pesquisa sobre representações sobre os indígenas nas escolas públicas, mas não especificamente sobre o povo Xocó. Eu acredito que é uma pesquisa que pode trazer contribuições interessantes quando a gente pensa como é que a sociedade ou como é que determinado setor da sociedade enxerga o povo indígena Xocó. O que pensa sobre eles? Será que realmente entende que eles são povos indígenas, entendem que eles têm direito à terra, entendem que eles têm uma forma específica de viver, de pensar, de agir, de acreditar? Então, acredito que esse é um tema que seria muito interessante. Outro tema pode ser sobre o patrimônio cultural do povo Xocó. No próprio território em que eles vivem, existem vários elementos que nos dão essa possibilidade de trabalhar a questão do patrimônio histórico. A própria igreja de São Pedro, não é? Por que é que existe uma igreja dentro da aldeia? Quem edificou essa igreja? Com qual objetivo? Por que ela ainda permanece lá? Num determinado momento, o próprio povo Xocó solicitou ao governo auxílio para que a igreja fosse reformada. Então, há uma preocupação deles próprios
para a conservação dessa igreja. Então, por que isso ocorre? Tendo em vista que a igreja, num determinado momento, ela também ela contribuiu para a opressão desse povo, certo? Então, essas relações também podem e devem ser estudadas dentro dessa perspectiva desse patrimônio cultural. E uma outra possibilidade é trabalhar questões de gênero, por que não? E mais especificamente com relação à mulher Xocó, já que nós sabemos que existem cooperativas de mulheres entre o povo Xocó, existem ações muito contundentes de mulheres Xocó, existem inclusive publicações sobre a questão da mulher Xocó e sua atuação, a importância de sua atuação. Então, acredito que são 3 temas que seriam de grande relevância se forem desenvolvidos aí por outros pesquisadores. Bem, professora Valéria, foi um prazer tê-la aqui. Conte sempre com História Telia para a divulgação das suas pesquisas e saiba que o canal está aberto sempre à sua participação. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, professor Emerson, pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante e finalizo dizendo que nós temos muito o que aprender com os povos indígenas, com a sua cosmovisão, com a sua maneira de viver, de sentir, de acreditar, com as suas diferentes temporalidades e ritmos de vida. Nós que muitas vezes, nós, sociedade não indígena, nos colocamos o rótulo de sermos civilizados, mas quando a gente mergulha na lógica própria desses povos indígenas, isso muitas vezes nos leva a questionarmos quem são os civilizados. Então fica aqui a mensagem e o convite à reflexão e mais uma vez, muito agradecida pela oportunidade.